a gente começa a edição de hoje falando sobre a primeira viagem internacional do presidente Lula. Na Argentina, o petista voltou a defender uma moeda comum e chegou a se desculpar pelo afastamento dos dois países durante a gestão Bolsonaro. Yasmin Costa chegando ao vivo com os detalhes desse primeiro dia na Argentina pra gente. Yasmin, boa noite para você. Quais são os destaques dessa passagem de Lula por Buenos Aires? Oi, Lívia, boa noite para você também, para o Daniel, para todo mundo que está com a gente. Primeira agenda, internacional do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi à Argentina a convite do presidente argentino Alberto Fernandes, e lá ele hoje teve ali reuniões bilaterais com o próprio presidente argentino, e depois dessas reuniões para tratar da questão relacionada a comércio, estreitar relações com o país vizinho, Lula e Alberto Fernandes, eles concederam uma entrevista coletiva na Casa Rosada, que é a sede do governo argentino. E Lula já começou essa entrevista pedindo desculpas ao povo argentino pelo que ele chamou de grosserias do antigo governo, do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que a relação entre Brasil e Argentina, o presidente Lula disse que essa relação nunca deveria ter sido truncada, e agora ele vai trabalhar para reconstruir essa relação, para que os dois países caminhem juntos e construam ali uma agenda econômica que beneficie Brasil e também a Argentina. Inclusive, a gente tem esse trecho da fala do presidente brasileiro. Vamos ouvir. Eu estou, na verdade, pedindo desculpas ao povo argentino. Que en realidad estoy pidiendo disculpas, perdón al pueblo argentino. Por todas as grosserias. Por todas las groserías. Que o último presidente do Brasil. Que el anterior presidente de Brasil. Que eu trato como genocida. Que yo digo que es un genocida. Por causa da falta de responsabilidade no cuidado com a pandemia. Por la falta de cuidado y la falta de responsabilidad que tuvo durante la pandemia. Que ele fez ao companheiro Alberto Fernandes. Por todas las ofensas que le dijo al compañero Fernández. E olha, durante essa mesma entrevista coletiva, o presidente Lula, ele falou, como você começou aqui na abertura do jornal, falou sobre a questão envolvendo uma moeda comum para o Mercosul. É um assunto que já estava sendo discutido pelo governo do presidente Lula. Não é a primeira vez que esse assunto é discutido numa gestão do petista, e hoje ele voltou a falar sobre isso, sobre essa possibilidade de uma moeda comum para o Mercosul. Não deu detalhes sobre de como isso vai funcionar, disse que os ministros da economia dos dois países quem serão os responsáveis por tratar desse assunto, mas Lula também defendeu o seguinte, que na avaliação dele era preciso acabar com a dependência do dólar. Segundo ele, as negociações deveriam ser sempre feitas com a moeda do país que o Brasil está negociando. No caso da Argentina, uma moeda ali, o peso. E ele voltou a falar justamente sobre essa questão envolvendo a moeda comum para o Mercosul, como eu disse, sem dar detalhes. A gente também tem essa fala do presidente Lula. Vamos acompanhar. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda, lo que queremos trabajar ahora es que nuestros ministros de Hacienda, cada com sua equipe econômica, cada uno con su equipo, possam nos fazer uma proposta, puedan hacernos una propuesta de comércio exterior e de transações entre os dois países, de comercio exterior y transacciones entre los dos países, que seja feito numa moeda comum, que se haga en una moneda común, a ser construída, que se construya com muito debate, com muitas reuniões. Agora, Yasmin, além do presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também se posicionou sobre o uso dessa moeda comum, né? Exatamente, Lívia. Fernando Haddad, ele também faz parte aí dessa comitiva presidencial, está na Argentina participando de reuniões junto com a equipe econômica dele e participando justamente de negociações, de acordos, assinando acordos com o governo argentino, com a equipe econômica argentina. Inclusive, hoje, o ministro da Fazenda brasileiro, ele assinou um acordo tratando dessa questão envolvendo o entendimento
instrumento para a integração econômica e financeira dos países. O texto, ele não cita, não fala nominalmente da questão de moeda comum, mas fala em expandir o uso de moedas locais com a intensificação das negociações entre bancos centrais e outros órgãos responsáveis por aperfeiçoar o sistema de pagamento de moedas locais. Fernando Haddad hoje, durante uma conversa ali com o ministro da Fazenda argentino, ele também disse que é preciso estreitar a relação entre Brasil e Argentina e falou também sobre a questão de uma integração entre o continente. Vamos ouvir o que disse o ministro da Fazenda brasileiro. Por várias razões, eu sou uma pessoa que defende a integração latino-americana. Sobretudo, o fortalecimento do Mercosul, o ingresso de novos parceiros do Mercosul, a normalização das relações do Mercosul com Bolívia, com Venezuela, com outros pretendentes a integrar o bloco, porque eu entendo que, por mais forte que seja a economia brasileira, hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a integração é um elemento distintivo da nossa competitividade. Agora, Lívia e Daniel, o ministro da Economia, o ministro da Fazenda brasileiro, Fernando Haddad, ele fez questão de frisar que recebeu ali como missão dada pelo presidente Lula essa questão de negociar uma moeda única para envolver ali o Mercosul, mas uma moeda comum, melhor dizendo, envolvendo o Mercosul, mas ele fez questão de dizer que não se trata de uma moeda única, é uma moeda comum, mas ela não é única. Disse que essa questão que quem defendia essa questão de uma moeda única era o antigo governo, era o antigo ministro da Fazenda, no caso o ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente também tem essa declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos acompanhar. E nós recebemos dos nossos presidentes uma incumbência de não adotar, e eu deixo isso muito claro, uma ideia que era do governo anterior, que não foi levada a cabo, da moeda única. O meu antecessor, o Paulo Guedes, defendia muito uma moeda única entre o Brasil e a Argentina. Não é disso que nós estamos falando, e isso gerou uma enorme confusão, inclusive na imprensa brasileira e na imprensa internacional. Não se trata da ideia do ministro Paulo Guedes de uma moeda única. Se trata de nós avançarmos nos instrumentos previstos e que não funcionaram a contento. Hora de opinião aqui no Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, claro, para repercutir essas primeiras discussões nesse primeiro dia da comitiva presidencial na Argentina. Para trazer essas análises para a gente, aqui conosco no estúdio, Cristiano Vilela. Cristiano, boa noite para você. Vamos começar falando sobre a possível criação dessa moeda comum entre os dois países. Ambos os ministros de Brasil e Argentina, no Brasil da Fazenda, Fernando Haddad, na Argentina da Economia, Sérgio Massa, têm pensamentos muito parecidos em relação à criação dessa moeda. Eles dizem que, como a Yasmin muito bem explicou para a gente, que não se trata de abandonar as moedas de cada um dos países e criar uma moeda única para circular nas duas nações. Trata-se de manter as moedas que já existem, criar uma terceira que seria comum para os dois países, o que facilitaria as relações comerciais entre eles e diminuiria a dependência dessas relações ao dólar e ao euro. Pode ser uma boa aposta, na sua opinião, essa determinação, essa possibilidade? Boa noite, Lívia, Daniel e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, me parece realmente uma ideia bastante interessante. Eu vejo que tudo o que de alguma forma venha a estimular a liberdade de comercial, o fortalecimento das relações comerciais, das relações bilaterais entre Brasil e Argentina. É importante destacar a importância que a Argentina tem no comércio exterior brasileiro. Então, tudo que vem nesse sentido, eu entendo como bem-vindo. Foi importante o ministro Haddad destacar que não se trata de criação de uma moeda una, até porque gerou esse burburinho nos últimos dias e, de fato, não nos parece adequado que num momento como esse se crie uma moeda única, especialmente em relação à Argentina, que vem passando por graves problemas na área da economia. Então, no que se relaciona a fazer com que o comércio entre os dois países avance, me parece muito interessante essa ideia.
Pois é, agora, Cristiano Vilela, em relação àquilo que o presidente Lula chegou a dizer à imprensa internacional, mas, sobretudo, as pessoas que estavam ali naquela sala da Casa Rosada. Ele se desculpou pela relação que o seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, manteve com a Argentina. Ele chegou a falar em grosserias, até usou a palavra genocida para se referir ao ex-presidente da República. Você acha que Lula olha no retrovisor, ele faz menção o tempo todo à antiga gestão? Isso era esperado na sua avaliação? A partir de agora, ele deve olhar para frente? Olha, Daniel, eu vejo 2 pontos, né? Primeiro, que quem perdeu a oportunidade de se desculpar, aproveitar o ensejo e se desculpar, foi o presidente da Argentina, que todos nós lembramos, há cerca de 2 anos, falou que os brasileiros são provenientes da selva, fez uma observação grosseira em relação aos brasileiros. Então, teria sido de bom tom que ele aproveitasse a oportunidade e se desculpasse. Segundo, Lula, ele tem esse viés polêmico, né? Aliás, os 2 últimos presidentes da República, tanto Lula como Bolsonaro, têm essa característica de instigar o nós contra eles. Então, no meu entendimento, o presidente da República, ele tem que parar com essa diferenciação, com essa distinção, com essa disputa que a sociedade brasileira viveu e passar a governar para os 215 milhões de brasileiros e não ficar nesse nós contra eles que não leva a lugar nenhum.